Quando decidi passar um fim de semana em uma cidade pequena, não imaginava que aquela hospedagem no Airbnb se tornaria um pesadelo. O lugar era uma casa antiga, com um charme rústico que me atraiu desde o primeiro momento. O anfitrião, um homem idoso e simpático, me recebeu com um sorriso acolhedor, fazendo com que eu me sentisse imediatamente à vontade. Ele me mostrou os cômodos da casa, descrevendo cada um com um carinho que só um verdadeiro amante do lar poderia expressar. No entanto, suas advertências sobre algumas regras estranhas me deixaram intrigada: evitar o sótão e não mexer nas coisas do antigo dono, que havia falecido há alguns anos. Um frio percorreu minha espinha ao ouvir isso, mas eu rapidamente me convenci de que era apenas a tensão de estar em um lugar novo e diferente. Na primeira noite, tudo parecia tranquilo e acolhedor. A casa rangia suavemente com o vento, um som familiar que eu associava a lares repletos de histórias. Para me distrair, decidi assistir a um filme, mas a paz foi interrompida por um barulho vindo do andar de cima. Era um som inquietante, como se algo estivesse se arrastando pelo chão, e a cada segundo, meu coração acelerava. A curiosidade e o medo se misturavam e, contra meu melhor julgamento, decidi investigar. Com um nó no estômago, subi as escadas cuidadosamente, cada passo ecoando na madeira velha, o que apenas aumentava a sensação de que algo não estava certo. Ao chegar ao corredor, percebi que a porta do sótão estava entreaberta, balançando levemente como se estivesse sendo chamada por uma força invisível. O ar ficou pesado e a tensão no ambiente era palpável. Decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Com o coração na garganta, empurrei a porta do sótão e ela se abriu com um rangido. A escuridão dentro do espaço parecia quase viva, e a luz da lâmpada no corredor não conseguia iluminar totalmente o que estava além. Senti um arrepio quando uma brisa fria me envolveu, como se algo lá dentro estivesse esperando por mim. Hesitei, mas a necessidade de saber o que estava acontecendo me impediu de voltar. Avancei alguns passos e a porta se fechou atrás de mim com um estrondo, fazendo-me pular de susto. Meu instinto de sobrevivência gritou para eu sair, mas a curiosidade era uma força poderosa. Quando meus olhos se ajustaram à penumbra, vislumbrei objetos cobertos de poeira, móveis antigos, caixas empilhadas e, no canto, uma figura envolta em sombras. A tensão aumentava a cada instante e uma voz sussurrou meu nome, levando-me a um estado de alerta total. O que eu havia despertado naquele sótão poderia mudar tudo. A luz do luar entrava pela abertura, criando uma atmosfera quase etérea no sótão, mas, apesar de todo o medo, uma força inexplicável me puxou para mais perto da porta. Quando a abri, um cheiro de mofo misturado a algo enjoativo me atingiu como um soco no estômago. A escuridão era tão profunda que eu mal conseguia ver, mas, à medida que me adaptava, algumas coisas foram se revelando: caixas empoeiradas, móveis cobertos com lençóis brancos que pareciam ter sido abandonados há décadas, e, em meio àquelas relíquias, algo que parecia um quadro. Aproximando-me com cautela, percebi que era uma pintura do homem que havia sido o antigo proprietário da casa. Seu olhar, intenso e penetrante, parecia seguir meus movimentos, e um arrepio percorreu minha espinha, como se ele estivesse me observando de verdade. Desci correndo as escadas, meu coração batendo descontroladamente, tentando ignorar a sensação opressiva de que algo estava definitivamente errado. A adrenalina pulsava em minhas veias, e a necessidade de esclarecer aquele mistério se tornava urgente. Na manhã seguinte, resolvi conversar com o anfitrião sobre a experiência aterradora. Ao mencionar a porta do sótão, percebi que ele ficou visivelmente nervoso. O sorriso amistoso que exibia se desfez como açúcar em água. "Ninguém deve entrar lá", ele disse com a voz trêmula e os olhos arregalados. O antigo dono não gostava de visitantes.
Uma onda de pavor tomou conta de mim. O que exatamente ele queria dizer com isso? O que poderia acontecer se eu ignorasse suas advertências? Fui até a janela e, ao olhar para fora, vi uma figura ao longe, uma sombra se movendo entre as árvores. Meu coração parou por um momento. Era o homem da pintura? A imagem dele estava gravada em minha mente e a semelhança era inegável. Ele parecia estar me observando, assim como no quadro, e uma sensação de que estava sendo seguido me envolveu. O desejo de descobrir mais sobre aquele mistério me consumia, mas o aviso do anfitrião ecoava em minha mente. A inquietação e a curiosidade estavam em conflito e, enquanto olhava para aquela sombra, percebi que precisava tomar uma decisão: voltar para a segurança da cidade ou confrontar o que quer que estivesse esperando por mim naquela casa antiga e repleta de segredos. A escolha estava se tornando inevitável, mas a dúvida pairava no ar como um manto pesado. Com a sensação opressiva de que estava sendo observado, resolvi que era hora de ir embora. Comecei a empacotar minhas coisas, mas enquanto fazia isso, uma onda de risos e sussurros invadiu o corredor, como se o ambiente estivesse se animando de forma sobrenatural. O ar estava denso, quase palpável, como se a própria casa estivesse viva e tentasse me prender dentro dela. Olhei rapidamente para a porta de saída e, para meu horror, vi a sombra novamente, agora mais próxima, quase como se estivesse prestes a entrar. O pânico tomou conta de mim e, em um movimento frenético, finalmente consegui abrir a porta. Sem olhar para trás, corri em direção ao meu carro, meu coração martelando em meu peito. Um impulso primitivo de escapar daquela presença inquietante. Enquanto dirigia, a adrenalina ainda corria nas minhas veias, mas uma certeza aterradora se instalava. Por mais que tentasse, não conseguiria escapar daquela experiência. O que quer que eu tivesse despertado dentro daquela casa, não parecia estar disposto a me deixar em paz. Ao chegar em casa, tentei desviar os pensamentos do que havia acontecido, mas a lembrança se fixou na minha mente como uma sombra. A imagem do quadro e os olhos penetrantes do homem ainda me assombravam. A noite se tornava cada vez mais sombria, e eu sabia que precisava confrontar aquele pesadelo que havia me perseguido. Certa noite, enquanto revisava minhas fotos da viagem, minha respiração parou. Em uma das imagens da casa, havia algo estranho no fundo. A sombra, a mesma que eu vira se movendo entre as árvores, estava lá, bem atrás de mim, como se estivesse me observando o tempo todo. Um frio percorreu minha espinha, e a sensação de ser vigiada se intensificou. Desde então, minha vida não foi mais a mesma. As noites tornaram-se um tormento, e os sonhos invadiram minha mente, levando-me de volta àquela casa. Neles, eu sentia o olhar do homem da pintura sobre mim, o eco de sussurros que me alertavam sobre segredos que nunca deveriam ser ouvidos, segredos que agora estavam gravados em minha alma, como um alerta sombrio de que algumas curiosidades não apenas despertam o que deveria permanecer adormecido, mas também conectam a alma a um passado que não pode ser esquecido. Eu nunca fui do tipo que acredita em fantasmas ou histórias de terror, mas a experiência que tive no Airbnb me fez repensar tudo. Para escapar da rotina, decidi passar um final de semana em uma casa isolada nas montanhas, ideal para relaxar e me desconectar. A descrição do lugar era perfeita: paredes de madeira rústica, uma vista deslumbrante e um clima tranquilo. Ao chegar, porém, a sensação de tranquilidade rapidamente se transformou em um leve desconforto. A casa parecia vazia demais, como se ninguém tivesse estado ali por anos, e o único som que se ouvia era o vento soprando entre as árvores. Tentei ignorar isso, pensando que era apenas uma questão de estar em um local afastado. Na primeira noite, enquanto tentava relaxar na sala, comecei a ouvir sussurros.
No início, pensei que era apenas o vento brincando com as janelas, mas, à medida que me aproximava da porta, percebi que os sussurros pareciam mais humanos, como se alguém estivesse conversando em um tom baixo e incompreensível. A temperatura do ambiente começou a cair drasticamente e um arrepio percorreu minha espinha. Mesmo assim, novamente decidi ignorar esses sinais e fui para o quarto, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. A cama era confortável e o silêncio profundo me envolvia, mas não consegui dormir. Enquanto olhava para o teto, a estranha sensação de ser observado me acompanhava, uma pressão invisível no ar que tornava impossível relaxar. A cada minuto que passava, meu coração batia mais rápido, e eu me perguntei se havia tomado a decisão certa ao escolher aquele lugar. As sombras dançavam ao meu redor, moldadas pela fraca luz da lâmpada, e não pude evitar o impulso de me levantar e verificar as janelas. Estava tudo trancado, mas o sussurro persistia, como um eco distante que me envolvia. Sentia que algo estava prestes a acontecer, algo que eu não conseguiria explicar, e a única certeza que tinha era de que precisava descobrir a verdade por trás daquela atmosfera estranha que permeava a casa. Decidi que, ao amanhecer, eu faria uma exploração mais profunda, iria atrás das vozes e entenderia o que realmente estava acontecendo naquele lugar que deveria ser um refúgio, mas que começava a se transformar em um verdadeiro pesadelo. Na manhã seguinte, acordei decidido a explorar a área ao redor da casa, buscando algum tipo de normalidade após uma noite tão perturbadora. A vista era impressionante, montanhas se erguiam ao fundo e o céu estava claro, mas uma sensação pesada persistia na minha mente. Senti que precisava me afastar da casa. Então comecei a caminhar em direção a um pequeno lago próximo, que havia notado no mapa. Ao me aproximar, notei algo estranho na água, marcas irregulares na superfície, como se algo tivesse se debatido ali. Um arrepio percorreu minha espinha ao imaginar o que poderia ter causado aquilo, mas a curiosidade me levou a voltar para a casa, mesmo que a inquietação não me deixasse. Ao entrar, percebi um livro velho em cima da mesa da cozinha. As páginas estavam amareladas e cheias de anotações de hóspedes anteriores, todos mencionando experiências estranhas e perturbadoras. Os relatos falavam sobre vozes que sussurravam nos corredores e visões de figuras sombrias que se moviam nas sombras. A sensação de inquietação aumentou, mas algo dentro de mim ainda relutava em acreditar. A segunda noite foi ainda mais estranha. Enquanto tentava relaxar e finalmente dormir, fui acometido por uma sensação estranha. Parecia que alguém estava sentado na beirada da minha cama. Abrindo os olhos rapidamente, vi uma sombra, mas não consegui distinguir um rosto ou qualquer detalhe. O medo tomou conta de mim em um instante, e eu não sabia se estava sonhando ou acordado. Os instintos gritavam para que eu fugisse dali, mas a ideia de dirigir de volta pela estrada escura e isolada era ainda mais aterrorizante. Tentei me convencer de que tudo isso era apenas um produto da minha imaginação. Decidi ficar, pensando que logo tudo isso passaria. Contudo, a ansiedade me impediu de fechar os olhos por muito tempo. Os sussurros pareciam ficar mais altos e mais insistentes, e a sombra na beirada da cama não se movia. Era como se estivesse esperando por algo. O relógio parecia correr lentamente, e eu sabia que a noite ainda era longa. O que estava prestes a acontecer? A sensação de estar preso entre a realidade e um pesadelo se tornava cada vez mais intensa, e eu percebia que havia algo mais naquela casa do que apenas uma simples história de terror. Na manhã seguinte, o desejo de ir embora era quase palpável. Acordei com um nó no estômago e mal consegui me forçar a tomar um café da manhã. Assim que fui pegar minhas coisas para fazer o check-out, algo chamou minha atenção. O livro estava aberto na última página e uma mensagem escrita à mão chamou meu olhar. "Não fique aqui à noite",
Um frio percorreu meu corpo como se um peso insuportável tivesse se instalado em meu peito. Uma onda de pânico tomou conta de mim, e rapidamente comecei a fazer as malas, apressando-me para sair daquela casa mal assombrada. Mas ao chegar à porta, uma nova onda de terror me atingiu. A chave do carro não estava onde a deixei. Comecei a procurar desesperadamente em todos os lugares, revirei a sala, a cozinha, até que finalmente a avistei em cima da mesa, como se alguém tivesse a colocado ali intencionalmente. O coração disparou, e a sensação de que não estava sozinha se intensificou a cada segundo. O pânico se instalou de vez. Precisava sair dali. Com a respiração acelerada, finalmente consegui pegar as chaves e fui em direção à porta. Assim que consegui sair, dirigi em alta velocidade pela estrada, a adrenalina pulsando em minhas veias. Ao olhar pelo retrovisor, a casa parecia mais sombria, quase como se estivesse me observando partir. Suas janelas parecendo olhos escuros que me seguiam. O que deveria ter sido um final de semana relaxante transformou-se em um verdadeiro pesadelo, e cada quilômetro que eu percorria me afastava daquela horrenda lembrança. Quando cheguei em casa, ainda tremendo, me perguntei se realmente havia algo de sobrenatural naquela casa, ou se minha mente apenas havia pregado uma peça em mim. Um dia, talvez eu volte a acreditar que essas histórias são apenas isso, histórias. Mas não tão cedo. Aquele final de semana ficará gravado em minha memória, um aviso sombrio de que algumas curiosidades podem trazer consequências aterradoras.